Oi, meu nome é Karina e o assunto do podcast de hoje eu acho que é extremamente importante, até para quem não está num quadro de depressão, que é tempo de telas. Dando sequência aos últimos 2 episódios que eu venho falando sobre uma lista de coisas que me ajudaram a sair de um estado profundo de depressão, então eu venho compartilhando com vocês algumas dessas minhas ideias, alguns pensamentos para poder ajudar alguém que esteja aí do outro lado tentando passar por essa avalanche que eu entendo muito bem como é e como é difícil sair daí, então eu venho trazendo algumas ideias, alguns tópicos, não para solucionar o problema, não sou psicóloga, e mais para abrir novas possibilidades e novos questionamentos, tanto na sua cabeça quanto na minha. E aí, uma coisa que eu percebi muito nos meus momentos de crise, nos momentos em que eu ainda não fico muito bem, ou como eu identifico que eu estou caindo neste buraco de novo, quando eu saio, eu percebo que eu estou voltando um pouco para esse lugar complicado, é que eu preciso ficar sem fazer nada. Só que esse sem fazer nada é um estado em que eu preciso ocupar a minha mente com algo que eu não pense. Então, isso é geralmente direcionado, no meu caso, para telas da TV e telas do celular. Mas hoje, no caso, eu vou falar mais sobre as telas do celular, porque eu acho que a tela da TV ainda é um pouco menos um problema, visto que tudo que a gente faz hoje está no nosso celular e ele virou meio que uma parte do nosso corpo. E eu sinto que isso me adoece. Então, mais do que as telas da TV, porque a tela da TV ainda eu consigo assistir uma série gostosa, uma série que me acalma e me traz um certo conforto. Enquanto o celular, eu sinto o extremo oposto disso. Eu sinto que para conseguir parar de pensar em todas as porcarias que ficam passando às vezes pela minha cabeça, eu passo muito tempo, né, quando eu tô nesses estados, eu passo muito tempo rolando o feed do Instagram. Juro, gente, eu já cheguei a ficar, coisa de 7 horas num dia, olhando pra tela do meu celular, num ponto que minha mente pedia, pelo amor de Deus, desliga isso, mas eu achava mais fácil do que olhar pros meus pensamentos e pros meus sentimentos e tentar lidar com isso de alguma forma. E ainda hoje é uma questão muito presente na minha vida, eu tentando sempre diminuir meu tempo de tela. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode tentar questionar e lidar junto. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também, quero saber quem mais se sente assim, porque eu vejo que as pessoas que estão em volta de mim comentam direto sobre isso, sabe? Que elas se sentem muito sobrecarregadas com as telas, que elas estão incomodadas com muito IA, muitas coisas falsas, sabe? Pessoas só reproduzindo coisas que a IA falou para fazer e N questões. Então, o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é a performance digital. Eu queria que vocês tentassem lembrar sempre de que ninguém é o que mostra na internet. Eu acho que todo mundo meio que já sabe disso, a gente já tem meio que um consenso comum de que ninguém mostra a vida na internet e tal. Só que eu acho que é muito importante a gente lembrar que as plataformas, elas estão aí para vender. O que importa para elas é gerar lucro. Então, se você está consumindo algo, você está consumindo algo que necessariamente alguém está vendendo. Então, ou é uma pessoa vendendo um produto, ou ela vendendo a vida dela para ela poder ser contratada para uma empresa a partir daquela ideia, ou alguém vendendo o seu próprio trabalho, sabe? É todo o tempo as pessoas performando como se a vida delas fosse perfeita. E não é. Eu até achei muito interessante esses tempos, eu tava conversando com uma amiga e eu tinha visto umas fotos da família dela no ano novo e falei, nossa, deve ter sido muito legal, né? Como é que foi? Foi divertido? Me conta e tal. Daí ela falou, amiga, foi uma merda, não sei o que me contou, começou a me contar várias coisas. Daí eu falei, nossa, pelas fotos do Instagram parecia que tinha sido, assim, muito legal. E aí ela falou, não, foi péssimo, a gente até voltou antes porque me contou um monte de problema. Então, eu tenho escutado isso várias vezes, eu pergunto, e aquele dia que você postou? Eu pergunto pras pessoas, e você pode ter certeza que as pessoas não vão te falar que aquilo foi daquele jeito que aconteceu, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, porque
a gente entra num estado de comparação. Nossa, por que o fulano tem e eu não tenho? Por que ele tá daquele jeito e eu não tô? Que o fulaninho que acorda às 5 horas da manhã, que o fulaninho que consegue correr, que o fulaninho que tem um trabalho que ganha super bem, que o fulaninho... Sabe, assim, a gente se compara todo tempo, sendo que essa não é a realidade. E a gente precisa tentar se conectar com o que é real. E o que é real? Eu acho que a gente precisa voltar a se conectar com coisas que lembrem a gente do que é real. E, pensando nessa linha de raciocínio, eu tenho tentado fazer isso, por isso é uma das coisas que eu coloquei aqui nos tópicos para falar para vocês, que é tentar voltar um pouco pro analógico. E o que seria essa tentativa de voltar um pouco pro analógico? Tentar voltar a anotar em caderninho. Então, por exemplo, o roteiro que eu fiz aqui, tipo, as coisas que eu queria trazer para vocês como ideia desse vídeo, eu escrevi à mão, num caderninho, com a minha letra, e tá aqui na minha frente para eu poder retomar esses tópicos. A gente voltar a trazer coisas assim, o relógio analógico, sabe, de ponteiro, sei lá, para quem gosta de CD, escutar um CD, não sem ser só, sabe, pelo celular, ou às vezes, sei lá, enviar carta para um amigo, eu sei que vai ser aniversário do meu amigo, tal dia, então eu escrevo uma cartinha e deixo no correio dele, sabe? Tentar a gente voltar para o analógico. Outra coisa que eu percebo que a gente se afastou muito das ligações entre as pessoas, então a gente não conversa mais direito com os outros, a gente não olha no olho do outro, então eu moro distante da minha família, então eu tenho tentado ligar para essas pessoas, que eu sei que é uma coisa que da minha geração já, que a gente não liga para ninguém, ninguém se liga, só manda mensagem no WhatsApp e é isso, sabe? Responde quando der. Então eu tenho tentado ligar. Ou às vezes quando é pros meus avós, que são mais de idade, eu tento ligar de vídeo, sabe? Para poder ter um pouco mais dessa conexão, essa coisa um pouco mais, como eu diria, pele na pele, que eu acho muito importante. Indo nessa linha, eu escutei uma frase esses dias que eu achei muito legal e eu queria muito passar ela aqui pra vocês, que é: antes a gente navegava pela internet e hoje a internet navega a gente. Gente, eu achei isso tão pesado porque eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente tinha que pesquisar as coisas. Eu quero ver o fulaninho de tal, eu tenho que entrar lá em alguma plataforma, eu tenho que procurar o fulaninho de tal para escutar uma música ou para saber o que o fulaninho de tal tá falando, eu tenho que ir atrás do conteúdo, né? Você mandava mensagem pra pessoa, tinha um diálogo que acabava esse diálogo, né? Era uma conversa. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Oi, tal, eu tô online, igual da época do MSN. Quem é daqui é da época do MSN? Existiam os diálogos e não era infinito. Tudo hoje é infinito. Então, a internet percebeu, o algoritmo, né, que a gente tem que ficar tendo estímulos constantemente. Então, todas essas redes sociais é como se fossem, tipo assim, um cassino, que elas ficam jogando lá uma emoção pra gente, agora dá uma dose de raiva, agora de alegria, outra hora de frustração, e a gente tá constantemente sendo hiperestimulado num scroll infinito que não acaba. As conversas com as outras pessoas que a gente gosta, com nossos amigos, elas não têm começo, meio e fim, é tudo um contínuo. O nosso Instagram é contínuo, o Twitter é contínuo, o TikTok é tudo assim, ó, é infinito. São conteúdos infinitos. E aonde isso acaba? Tipo, o que a gente tá buscando quando a gente só tá passando tudo infinitamente? Dá uma sobrecarga mental imensa em qualquer pessoa, por isso tá todo mundo do jeito que tá, porque tá todo mundo sobrecarregado. Então, naturalmente, a gente precisa tentar diminuir, achar formas, achar meios, porque assim, tudo é assim hoje. Todos os mecanismos é para que a gente seja consumido pela internet, porque eles querem que a gente fique ali comprando ideias e comprando coisas constantemente, porque o capitalismo é assim. Então, a gente tem que tentar de alguma forma, se barrar disso, sabe? Barrar que isso aconteça, mesmo toda a sociedade sendo trabalhada para que isso funcione dessa forma. Então, assim, a sociedade todo o tempo vai estar mandando a gente para consumo, de ideias, de coisas, de roupas e de qualquer porcaria. Eles vão estar fazendo a gente consumir. Então, eu acho que o nosso papel é tentar observar isso, observar o quanto a gente está ficando doido
por causa de toda essa enxurrada de informação que não precisa, e tentar se precaver de certa forma. Por isso que uma das coisas que eu já coloquei aqui é tentar voltar para o analógico. Aí outro ponto que eu acho importantíssimo é tentar filtrar as redes sociais. Como assim filtrar as redes sociais? Vira e mexe, eu entro no meu Instagram e olho lá quem eu estou seguindo. Quem realmente importa eu seguir aqui, sabe? Deixar mais pra seguir os meus amigos, a minha família, pessoas que eu realmente gosto, sabe? Porque senão, eu não sei se vocês repararam, mas a gente só recebe